Olá, boa noite. Me chamo Mindy. Tenho formação em psicologia, especialização em saúde mental, saúde pública e dependência química, ampliando o tema depressão na contemporaneidade, trazendo o CID, a Classificação Internacional de Doença, DSM, o diagnóstico dessa doença e o desenvolvimento desse quadro. Dialogamos sobre ampliação, retratação, depressão em nível nacional. Então, depressão, a colisão de sinapses. Colisão de sinapses neurais, cujo algumas substâncias da parte cerebral frontal é alterada e geram dúvidas quem está diante de um tratamento de depressão. Dúvidas as quais: depressão tem idade? Quais substâncias o cérebro carece? Quais tratamentos? É necessário quem está convivendo com esse diagnóstico, o profissional analisar o histórico singular dessa pessoa, histórico social. Depressão tem muitos fatores, multifatores. Você que está em situação de depressão, não há condições de generalizar um caso com outros casos e dizer que depressão é igual a todas as pessoas que estão vivendo esse quadro, vivendo esse diagnóstico. Então, a depressão tem um início de tratamento, tem uma análise, um estabelecer de um tempo 6 meses. Durante os 6 meses, as hipóteses são levantadas. Nessas fases de tratamento, a conclusão do diagnóstico. 6 meses, o paciente continua com o tratamento. Continua com o tratamento de longo prazo. Então, paciente, cliente, como queiram chamar, tem toda essa supervisão. Causa, a consequência dos comportamentos apresentados durante as crises daquele paciente que deprimiu. É necessário a avaliação do psiquiatra. O psiquiatra que elenca os tópicos para tratar a desorganização desse humor. Tem as crenças negativas dos pensamentos. E o paciente aqui encaminha sua melhora diante do processo de acolhimento psicoterápico, junto com o psiquiatra. E tem toda aquela explicação. Qual abordagem? Explica a abordagem que o paciente em crise de depressão recebe o tratamento. Tem diversas abordagens na área de psicologia. Destacando psicanálise. A psicanálise, a análise, que traz, falando de forma breve, análise traz aí toda esse quadro, pulsões, né, os neurônios, as pulsões, falando de um modo simbólico. E tem todo esse
esse emblema da pulsão de morte. Eu não vou adentrar nesse assunto. E aí eu vou ter que ampliar técnicas, a psicanálise, explicar casos, e o vídeo horas e horas, e eu não estou aqui num ambiente que eu possa ampliar um caso de depressão. Mas voltando ao assunto e explicando que a depressão causa graves transtornos. A depressão causa graves transtornos. O paciente recusa-se continuar com o tratamento. Recusa-se os medicamentos. E aí traz um comportamento: matei aquele jovem com tiro. E outras violências ocorreram. E aí vem toda a análise da personalidade do sujeito. Então tem toda a meticulosidade dos profissionais e toda aquela análise dessa personalidade, hipótese dessa personalidade sociopata. Vocês que assistiram esse vídeo, pensem comigo: depressão é a porta de outros transtornos. Depressão, quando você não trata com profissionais, pode ocorrer agravos e você está em meios de outros transtornos e precisar de outros tratamentos e intervenções. A depressão tem todo esse conjunto de graves transtornos mentais quando não tratado. A depressão surge na adolescência, fase adulta, terceira idade. Tem as fases, as crises, quando começou, quando melhorou, quando precisou continuar o tratamento. Então, o profissional que acompanha o paciente é que vai estar por dentro do caso, a particularidade, singularidade, subjetividade. Então, qual, né? E aí tem aquelas dúvidas: qual que causa a depressão? Destacar: a depressão tem histórico dos antepassados. Você vai para aquela linha genética e tem toda essa intervenção. Vou ampliar alguns exemplos. Durante tal violência, ela sofreu desmaio. E aí a violência doméstica, essa pessoa apresentou um comportamento de apatia, negação, pânico e outras crises. Diante desse quadro, essa paciente está em situação de prejuízo emocional ou comprometimento do juízo. Então tem toda essa análise para se chegar a um ponto, um diagnóstico e uma continuação de um tratamento. Então a depressão está correlacionada aos neurônios cerebrais e às substâncias que o cérebro carece e funciona de um modo saudável, de um jeito saudável. E tem a psicoterapia, né, quando necessário, e todas essas avaliações neurológicas das substâncias, exemplo, ampliar outro exemplo, a parte hospital do cérebro. E a depressão está correlacionada às partes cerebrais, o organismo, mobilidade, humor. E tem todas essas fases: adolescência, fase adulta, fase da terceira idade. O paciente requer períodos de tratamento melhor.
Fechando a apresentação, então, o paciente requer períodos de tratamento, tem as melhoras, alta, as doses dos remédios, de acordo com o que o paciente está levando para o psiquiatra, profissional de psicoterapia. Paciente em crise de depressão, retorna a tratamento e tem todo aquele quadro. A depressão está em que agravo? Depressão maníaco, vício, depressão ampliando e destacando uma situação. Cortou os braços, e aí tem a análise da personalidade desse paciente que cortou os braços, e essa depressão que está em tratamento, esse diagnóstico está, tratamento que está, os cuidados profissionais. Então, a depressão não está na aparência. Fica esses tópicos, depressão na contemporaneidade, e esses tópicos levantados sobre tema depressão.